Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus nos abençoe. Agradeço a todos pela oportunidade, especialmente aos irmãos do Severino Chagas, de nossa querida Dracena, cidade e centro espírita, que conheço desde o início da década de 1980, já praticamente há 40 anos. O tema para as nossas reflexões desta hora: como superar o medo. E inicio refletindo com você sobre o sentido da palavra superar. Não devemos atribuir a esta expressão o sentido de que nos seja possível e necessário eliminar completamente e para sempre todos os nossos medos. Isto não é possível e, em muitos momentos, não é desejável que ocorra. Em muitas circunstâncias, o que em verdade precisaremos fazer é racionalizar o medo, diminuí-lo a uma proporção, a uma intensidade razoável, administrável, que não nos impeça de atingir os nossos objetivos. Medo pode ser traduzido como um desassossego, uma inquietação, uma perturbação. E este desassossego pode se dar diante de um perigo real ou imaginário. Observemos já algo que precisa ser destacado. Muitas vezes, o mal é imaginário, virtual, existe somente em nossa mente, o que significa que estaremos sofrendo um medo inútil, desnecessário. E mesmo quando estamos diante de um perigo real, precisamos estar atentos para manter este perigo na sua real dimensão, sem superdimensioná-lo, sem amplificá-lo negativamente. Como os demais estados emocionais e espirituais, o medo
também pode apresentar graus, indo de um leve receio, de um breve desassossego, passando pelo delírio, pela paranoia, chegando ao pânico, ao estresse pós-traumático, o medo que se segue a uma experiência especialmente traumática. Nós todos temos medos. Também eu, que estou conversando com você, tenho os meus medos. E você poderia se indagar como é que o expositor, tendo seus medos, propõe-nos uma palestra com o título ousado de Como Superar o Medo. Até o final da nossa palestra online, isto estará respondido. Voltando à pergunta, nós temos medo de quê? Da vida? Medo da morte? Medo do envelhecer? Do adoecer? Medo de iniciarmos uma nova relação afetiva? Medo de uma ruptura afetiva? Medo de sermos demitidos do trabalho? Medo de não conseguirmos um outro trabalho para nós? Medo de crescer? Medo de falar em público? Quais são os nossos medos? Podemos ainda acrescentar outros: medo do sucesso, medo do fracasso, medo da mudança, medo de permanecermos indefinidamente como estamos. Reparemos uma certa contradição em alguns destes medos que mencionei, um paradoxo. A pessoa tem medo de viver e tem medo de morrer. Tem medo de começar alguma coisa e tem medo de como terminará esta coisa. Tem medo de situações paradoxais, contraditórias. O que isto está nos revelando? Que antes deste medo, alguma coisa em nós está determinando este comportamento contraditório. E o que vem antes destes medos paradoxais, contraditórios? Os nossos pensamentos. Mas antes de seguirmos neste aspecto, eu quero dizer a você que há situações, dentre estas que eu mencionei e outras mais, que são inevitáveis. Por exemplo, todos morreremos ou desencarnaremos na expressão espírita. O nosso medo aí é inútil, desnecessário,
porque agindo ou não agindo, de qualquer modo, morreremos. O medo de envelhecer é um medo também inútil, porque se não desencarnarmos na juventude, na madureza da vida, atingiremos a terceira idade e desencarnaremos. Portanto, mais importante do que conservarmos estes ou aqueles medos, precisamos decidir sobre o que pretendemos fazer com a nossa vida. Os internautas são muitos, dezenas, centenas, e não é possível agora perscrutar a ninguém. Mas pense na sua idade atual. Embora não se tenha certeza, mas muitos permanecerão encarnados por 10, 20, 30, 50 anos, mantendo um medo que não está acrescentando absolutamente nada de bom. Isto para dizer que, diante dos acontecimentos inevitáveis, o medo não nos livrará deles, sendo situações inevitáveis. O sentir medo não modifica a perspectiva. O meu eventual medo de morrer não me livrará do morrer. O meu medo de viver, caso eu o tenha, não vai me impedir de viver. Portanto, cabe-nos fazer escolhas positivas, saudáveis, para que possamos enfrentar, seja lá o que for. A proposta realista desta palestra é: sinta medo, mas enfrente-o. Não seja refém daquilo que esteja suscitando medo. Podemos dizer, estamos com medo, mas vamos enfrentar a situação e vamos enfrentar esta insegurança, este desassossego, este medo. Diante das situações inevitáveis, é nos prepararmos para elas, visto serem inevitáveis. E há situações que envolvem circunstâncias que podem ou não acontecer. Por exemplo, iniciar um relacionamento ou terminar um relacionamento, procurar um trabalho, pedir demissão, mudar de cidade, mudar de profissão. São situações que poderão ocorrer ou não, a depender do nosso livre-arbítrio. Também nas situações em que precisamos escolher qual
a opção que queremos, o medo não será um bom conselheiro, porque junto com o medo, que já não é sempre saudável, virão outros estados espirituais, emocionais perigosos, como a ansiedade, a depressão e outros. Se o que nos espera requer escolha, eu posso ir numa direção ou noutra, convém também buscar um estado de segurança íntima, de lucidez, de serenidade, para que eu possa refletir dentre as opções, dentre as alternativas, aquela que mais me convém. Mas se procedermos às escolhas dominados, influenciados pelo medo, poderemos não fazer a melhor escolha e nos arrependermos depois. Almas queridas, tudo pode concorrer para os nossos medos. Tudo. A violência, questões envolvendo o trabalho, o desemprego, questões econômicas, financeiras, a doença, tudo pode concorrer. As pressões que a vida nos traz, que as pessoas nos trazem, tudo. A rotina pode suscitar medo, o tédio, a mesmice, a pobreza de objetivos existenciais. E sendo honesto com vocês, eu preciso dizer que até o esforço de crescimento pode gerar algum medo. Faz pouco mais de 3 meses que iniciei com as palestras públicas online em decorrência da quarentena, do isolamento social, das suspensões das viagens doutrinárias. Precisei me adequar, algo que às pressas não havia muito tempo a perder. As cidades começaram a se organizar rapidamente, os convites chegaram e eu não podia dizer para os companheiros: esperem mais um mês, esperem 2 meses, esperem 1 ano para que eu diga sim ou não para a palestra. Para todos os convites, sem estar minimamente preparado para as lives, eu disse sim para todos os convites. Sabendo que não estava preparado, sabendo que dependia da ajuda de companheiros queridos, leais e dedicados, que não têm me faltado neste período, e fomos ao encontro da situação nova e desafiadora. Experimentei alguma ansiedade? Sim. Experimentei algum medo? Sim. Experimentei algum estresse? Sim. Mas este estresse, num certo nível, esta ansiedade e este medo eram
emoções plenamente justificáveis. E eu estava diante de duas alternativas: não aceitar e me condenar a uma vida de frustração, de decepção comigo mesmo, de desencanto, acentuando um complexo de inferioridade que certamente brotaria, tantos companheiros se dispondo a fazer as lives e eu recuando, dominado por um medo, por um estresse, por uma ansiedade, por uma timidez injustificáveis, sem ter tentado uma, duas, 10, 20 vezes. É isto que precisamos estar bem atentos. Mas agora explicito algo que está nas entrelinhas de tudo que temos dito até aqui. A causa primeira do medo não é a circunstância, não é a situação, não é o que nos rodeia, embora tudo isto contribua. A causa primeira do medo está na intimidade do medroso. O medroso é aquele que um dia, que pode ter sido nesta encarnação ou em outras reencarnações, permitiu que um certo receio se instalasse nele, uma semente de receio, uma semente de dúvida, uma semente de desassossego. E este espírito, ou esta pessoa, nada fez para eliminar aquele medo em começo. E, através do tempo, através de algo que destacarei daqui a pouco, os pensamentos, esta pessoa passou a alimentar esta semente, plantou esta semente, permitiu que esta semente do medo germinasse. E como os pensamentos que se sucederam a esta semente continuaram com teor negativo, esta semente foi adubada, cuidada, cultivada, e ela germinou. Transformou-se numa planta, e esta planta cresceu. E esta planta, agora tornada árvore, sufoca o espírito. Os monstros que vivem em nosso íntimo, nós os criamos. Nós criamos os fantasmas que vivem dentro de nós. Repetindo, as pessoas podem concorrer, sem dúvida. As circunstâncias concorrem, sem dúvida. O coronavírus, para falar deste momento, está contribuindo, sem dúvida. Mas não é verdade que o medo crônico do coronavírus seja de responsabilidade do coronavírus. Tanto que a pandemia vai passar e muitos que estão hoje com medo do coronavírus continuarão com medos de situações
as mais diversas, demonstrando que há uma fragilidade interna. Posso avançar na explicação, dizendo o seguinte, que em média, por dia, desenvolvemos 50 mil pensamentos. Alguns estudiosos da psique humana falam em 60 mil ou mais milhares de pensamentos dia, vezes 30 dias, vezes 12 meses, vezes uma existência de 70 anos, 80 anos. Isto significa, internautas, 1,5 bilhão de pensamentos em uma encarnação. Claro que não estamos diante de uma questão matemática. Não é possível calcular rigorosamente, mas são milhares os pensamentos. Não é justo, não é lógico, não é previsível que aquele que acentuadamente privilegia pensamentos de insegurança termine inseguro. Não é lógico, não é previsível, não é justo que aquele que cultive pensamentos de medo termine por constatar agora ser uma pessoa com grandes medos, resultado de suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Quem pensa em pessimismo, pensa porque quer. Quem pensa em otimismo, para citar aí um par contrário, pensa no otimismo porque escolheu pensar no otimismo. Se eu for pessimista, a culpa não é do planeta, a culpa não é da humanidade, a culpa não é do presidente da República de plantão, não é do governador de plantão, não é do prefeito, não é dos vereadores. É minha. A responsabilidade é minha. As pessoas podem me silenciar, pode me tornar surdo, pode me algemar, manietar, engessar, paralisar, mas ninguém tem o poder e a capacidade de interferir nos meus pensamentos. Os nossos pensamentos gerarão as ideias, pensamentos, as formas, pensamentos. E vamos criar uma realidade virtual. E passamos a enxergar o mundo, a vida, as pessoas, os acontecimentos com esta visão. E não é uma visão física, é uma visão espiritual, emocional. Há cegos do corpo que possuem uma visão linda da vida. E há videntes do corpo que enxergam, que possuem uma cegueira espiritual muito grande e não percebem a beleza da vida, o encanto das coisas.
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas palavras geram as nossas atitudes, as nossas ações, gerando reações no círculo de nossas influências. Nós somos internautas queridos. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos. A partir de hoje, prestemos mais atenção nos nossos pensamentos. Quando o pensamento for negativo, nós podemos, para começar a superar, abordar o pensamento como sendo algo concreto, algo tangível, como uma coisa. Eu posso analisar meu pensamento. Eu posso pensar no que estou pensando. Eu posso refletir na natureza, na qualidade dos meus pensamentos. Posso. Digamos aqui que eu estivesse agora pensando que não vale a pena viver. Vou me criticar. Vou criticar meu pensamento. Vou analisar meu pensamento. Vou racionalizar. Vou, no monólogo comigo mesmo, dizer: escuta, mas será que não vale mesmo a pena viver? Mas por que não vale a pena viver? Porque estou doente do ponto de vista orgânico? Ora, mas eu já estive doente em outras ocasiões, superei. Será que esta doença é assim tão nociva? Será que é, de fato, o fim de tudo? O fim de todas as esperanças? É o fim da alegria? É o fim do prazer de viver? Será que, ao invés de me fixar num aspecto não tão agradável, será que eu não posso agora mesmo me fixar em aspectos mais agradáveis, mais positivos? Eu posso sofrer pelo que não tenho e gostaria de ter, mas eu posso ser feliz agora com o que tenho. E o que tenho não é pouco. Não é pouco. Por quanto venderíamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa capacidade de falar? Por quanto venderíamos o nosso raciocínio, a nossa memória, nossa cultura, nossa espiritualidade, nossos braços, nossas mãos, nossas pernas, o ar, a natureza, tudo que nos rodeia? Eu sei, nós sabemos que certos medos são oriundos da infância. Eu cresci numa igreja protestante. Eu cresci aprendendo a ter medo de Deus. Mas já faz 60 anos, eu tenho mais que isso. Mas faz 60 anos que eu aprendi, que me ensinaram que eu deveria ter medo de Deus. Puxa vida, 60 anos depois, eu estou paralisado, imobilizado, apático, deprimido, ansioso, estressado, com medo da morte, com medo do inferno, com medo do demônio. 60 anos.
e não fiz nada para modificar meus conteúdos, não fiz nada para racionalizar isto, não fiz nada para buscar uma outra cultura, uma outra visão de vida, outros sentimentos. Será que nesses 60 anos eu não percebi que Deus é amor, que Deus é Pai, justo, bom, amantíssimo, e que Ele não quer a minha perda, Ele não quer me mandar para inferno eterno, coisa nenhuma, Ele é misericordioso. Em 60 anos eu não percebi isto. Então a culpa não é daquela religião antiga. Percebe? A responsabilidade da minha preguiça, do meu comodismo, da minha má vontade. Eu estou buscando um bode expiatório, eu quero culpar alguém pelo meu fracasso, eu quero culpar alguém pelo insucesso, a culpa é da igreja, é do pastor. A culpa é de Moisés, dos profetas. Até quando? Então, os nossos pensamentos geraram os nossos medos. Os nossos pensamentos alimentaram nossos medos até aqui. Ora, se modificarmos o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de falar, o modo de ver a vida, o modo de nos conduzirmos, a vida muda. Porque a vida, na expressão exterior, será sempre reflexo do nosso estado interior. Se criamos monstros até agora, não vamos lamentar, nem chorar o tempo perdido, não. Vamos despertar para a vida, para esta realidade, e vamos começar a desenvolver o Cristo interno. Os profetas, há mais de 2 milênios, já escreveram: vós sois deuses. Ora, filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus, o que é? Deusinho. Os profetas estão certos, vós sois deuses. E com o Cristo, com o Evangelho, com a doutrina espírita, isto deixa de ser uma crença para ser uma convicção, uma certeza. Mas, como já dissemos aqui, no estudo da vocação de Levi, São Marcos capítulo 2, nós somos cristãos espíritas convencidos ou convertidos. Nós somos cristãos espíritas informados, conformados, deformados ou transformados. Tudo, amores, começa pela renovação mental, pela modificação dos nossos conteúdos. Disse Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados, cobre.
Ou seja, precisamos sobrepor o amor aos nossos erros. Vamos sobrepor pensamentos de coragem, pensamentos de bom ânimo, pensamentos de otimismo, pensamentos de serenidade aos pensamentos de medo. O tempo e o esforço para dizer eu não consigo é o mesmo que gastamos para dizer eu consigo. É fácil? Não. É impossível? Também não. Nem é fácil, nem é impossível. É difícil. Mas com esforço, com perseverança, atingiremos. Para isto, queridos, os nossos objetivos precisam ser maiores do que os nossos medos. Na minha infância, já distante, nós meninos, eu nem era menino, eu era moleque mesmo. Moleque saudável, andava descalço, vivia com o pé machucado, ferido, tropeçando em pedra, pisando em espinhos. Aprendi a nadar em poça d'água, enxurrada, água de chuva. E estou aqui gordo, bonito. Né? Quem me ama vai me achar mais bonito do que gordo. E quem não me estima tanto vai me achar mais gordo do que bonito. Não tem problema. Não estou com medo desta verdade, se sou mais gordo ou mais bonito. Aliás, não tenhamos medo da verdade. Tenhamos medo da mentira. Não tenhamos medo da realidade, tenhamos medo da ilusão, da fantasia. Um santo da antiguidade deixou esta pérola para nós. Eu tenho medo da graça que passa. Eu tenho medo da graça que passa. Nós pedimos riqueza, pois a riqueza material, financeira, é uma graça que passa. Nós pedimos juventude, pois juventude é uma graça que passa. Nós pedimos saúde, pois saúde é uma graça que passa. Nós pedimos poder, pois poder é uma graça que passa. Precisamos aprender a pedir a graça que não passa, a graça da paciência, que não vem de graça, porque a graça não vem de graça. O gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Thomas Edison não teve medo de tentar quantas vezes foram necessárias. Não teve medo nem do pessimismo de um certo colaborador. Thomas Edison havia feito 2.000 experiências, segundo alguns biógrafos, para chegar na lâmpada. É graças a Thomas Edison que estamos fazendo esta live hoje.
2.000 experiências e não chegou na lâmpada incandescente. E um colaborador disse para Thomas Edison: Thomas Edison, depois de 2.000 experiências fracassadas, não está na hora do senhor desistir? Thomas Edison, corajoso, otimista, autoconfiante, determinado, decidido, resoluto, disse para o colaborador, depois de 2.000 experiências, o quê? E ele repetiu, fracassadas. Esta é a visão do pessimista, do derrotista, que logo desanima. Thomas Edison disse para o colaborador, não, meu amigo, até aqui foram 2.000 experiências bem-sucedidas. Eu já sei que através destes 2.000 caminhos, eu não chego na lâmpada, e não é uma descoberta maravilhosa saber que por esses caminhos eu não alcanço o objetivo, tentarei outros, e tanto tentou, que atingiu o seu objetivo. Ora, até aqui só fiz quantas? Umas 30 lives. Está cedo para desistir. Faz mais 1.970 lives encarnado, que é o que eu estou pretendendo. E se desencarnar, faço lá na parte espiritual. Entenderam? Então vou fazer mais 1.970 lives. Quem sabe com 2.000 lives eu aprenda a fazer. Vamos fazendo, faça. E toda pequena aparente conquista, ou aparente pequena conquista, celebre, comemore. Com que alegria fui para casa pensando. Claro, graças ao meu amigo aqui, Hamilton, fiz a primeira live. Transpirei no calor, senti frio no calor, senti tudo, mas fiz. Estamos aqui fazendo, já até consigo fazer alguma gracinha. Vamos fazendo. Há companheiros que fazem lives melhores, parabéns para eles, são mais cultos, mais preparados. Há outros que fazem lives com mais dificuldades, eles estão chegando, cada um faz o que pode, cada um dá o que tem. Nem vamos nos comparar com os que supostamente estão acima, e nem vamos nos comparar com aqueles que supostamente estão abaixo. Não existe competição, não existe rivalidade. Cada um sabe de si, cada um oferece o que pode, o que tem. E como nós estamos num esforço de perfectibilidade, estamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando. Vamos melhorando. Prefiramos, pois, a verdade. O medo está muito associado à ilusão material. Sentimos uma dor e não queremos que seja nada grave. Mas o que é grave? Ter saúde e ficar mais 50 anos na Terra comprometendo o karma não é grave? Conseguir todos os objetivos humanos e perder-se não é grave? Disse Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, as experiências não são nem ruins e nem boas. Serão boas ou ruins? A depender
dos nossos pensamentos, da nossa maneira de encarar, da nossa maneira de aproveitarmos a experiência. Uma enfermidade pode ser a melhor coisa da nossa vida. A saúde pode ser uma experiência muito dolorosa se não soubermos o que fazer com ela. Portanto, queridos, não tenhamos medo das circunstâncias, medo das pessoas, medo da vida, medo da morte. Tenhamos medo da nossa preguiça, tenhamos medo da nossa acomodação, tenhamos medo do nosso pessimismo. Eles sim são os adversários da nossa alma. E enfrentemo-los corajosamente. E para terminar, como sugestão, leia, releia, trileia, quatrileia, pentaleia, sextileia, septileia, octuleia, nonoleia, dectaleia. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Observe que a montanha é feita de grãos de areia. Remova um grão, remova outro mais, e daqui a pouco a montanha vira um monte vira um torrão de terra, um torrão vira um montinho vira um montico, e um montico vira pó. Porque, na verdade, a montanha é mesmo feita de pó. É grande a sua montanha, se você ficar embaixo dela, ela cai na tua cabeça. Mas se você subir essa montanha, você se colocará sobre ela. Tudo depende da posição que estamos diante da montanha que supomos existir em nossa vida. Não fique no sopé da montanha, porque a avalanche vem com tudo. E também Mateus, Marcos, Lucas e João, as passagens dos evangelhos sobre a fé, a coragem, a esperança, um material maravilhoso. E com Jesus aprendamos a viver. E com Jesus aprendamos a morrer. E perceberemos que morre-se conforme se vive. Quem está preparado para viver, está preparado para todas as experiências existenciais. Quem não está preparado para a vida, não está preparado para nada. E preparar-se ou não depende das nossas escolhas, das nossas opções, da nossa perseverança otimista. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Se eu te magoei de alguma forma, me perdoe. Atribua às minhas dificuldades do momento, mas não a intenção deliberada de magoar você. A mágoa é como medo, não vale a pena conservar. E como dizia Jerônimo Mendonça, de quem falaremos na quinta da semana que vem, dia 9 de julho, e ele está aqui conosco hoje, muita paz, viu? Muita paz. Não é muita paz, não, muita paz, muito serviço.
Quem ama, trabalha, serve e confia, nada de mais grave tem a temer. Esses receiozinhos aí nos ajudam a atravessar a rua e seguirmos em frente. Muita paz.